palavra de Deus perdoe os nossos pecados. A palavra de Deus que também perdoa os pecados. Você já se deu conta de que não é só o ato penitencial, não é só a Eucaristia, que também toda Eucaristia é uma remissão dos pecados, mas a própria palavra de Deus acolhida, assentida, assimilada, tem o poder de perdoar os pecados. Filhos queridos, eu gostaria de contextualizar, porque é impressionante os textos de hoje. E começo dizendo que Jesus conta uma parábola. Primeiro, Jesus foi convidado para um jantar. Um jantar, que dia da semana? No No sábado. Portanto, depois do Shabat. Não poderia ser almoço. Você nunca vê Jesus almoçar no sábado, porque o judeu não almoça. Mas ele termina o seu Shabat com festa, com comemoração. Ele termina o seu Shabat tomando aquele vinho licoroso doce e alegre, porque é o dia do Senhor. E Jesus foi convidado e aceitou. Eu diria que essa atitude de Jesus é uma atitude de quem está aberto a se mostrar e a levar a todas as casas e a todas as pessoas a salvação. Mas é impressionante que lá Jesus é um grande observador. Se Jesus era observador, ele continua sendo. E eu fico pensando, se nós, claro que não vamos criar aquele medo daquele olho onipresente, que é um triângulo com um olho que tudo vê. Não é para causar medo, apesar de que é uma verdade, Deus vê tudo. E como Deus certamente observa as nossas casas, observa os nossos relacionamentos, observa as nossas preferências, observa os nossos preconceitos, observa a forma que às vezes tratamos um pobre e diferentemente tratamos um rico. Se Jesus observava em vida, muito mais observa hoje, e quer nos corrigir, e quer nos converter. De que forma? Atualizando essa parábola. A parábola diz que Jesus disse: quando fores convidado a uma festa, não vá a primeiro lugar. Hoje é muito complicado pensar nisso, sabe por quê? Porque só se for em casamento. Eu não sou muito de ir em festa de casamento, faço casamento, mas nem sempre posso ir. Mas pelo menos na festa de casamento não tem a mesa dos padrinhos, tem ou não tem? Interaja comigo, pelo amor de tudo que é sagrado, tem ou não tem? Tem. É claro que se você for um convidado dos mortais, você não vai sentar na festa, na mesa dos padrinhos, apesar que tem gente exibida e gente sem noção, tem. Mas os antigos, quando sentava na mesa, o pai sentava na ponta, é ou não é isso? Sentava. Hoje, com bendita televisão e o micro-ondas, não sei, a briga não vai ser por cadeira, vai ser por pedaço no sofá, que eu acho um absurdo. Pare, pelo amor de Deus, pare com isso. Sofá e televisão não é lugar para comer, capriche. E não é para ser uma coisa odiosa, mas pelo amor de Deus, pelo menos nesse momento, deixe a televisão, sente na mesa e faça um exercício de pegar teu celular e não pôr do lado do prato, deixa na sala. Não é? Você está cutucando aí porque é uma verdade. Gente, é verdade. E isso é uma questão, pais. Eu não estou dizendo para ser chato, eu estou dizendo, corrija isso nos filhos. E adultos, se corrijam. Ao sentar na mesa, deixa o celular no outro lugar, de preferência no silencioso. A refeição é sagrada.
sagrada pela comida, sagrada pela partilha, sagrada pelo diálogo, porque se não for, pelo menos, você vai dizer, mas durante a semana é difícil, compreendo. Você está no centro, você almoça com os colegas, mas no final de semana, eu só quero dizer essa mensagem, porque eu percebo que a indiferença vai tomando conta. Então caprichemos nesse aspecto, caprichemos. Fecho parênteses, porque não é a tônica do Evangelho, mas não deixo de dar um puxão de orelha. Quando você pegar um telefone e colocar aquele telefone sujo, porque telefone é sujo, do lado da comida, você vai lembrar de mim e vai tirar. Filhos queridos, mas Jesus está dizendo que quando forem, e Jesus está lá, ele viu que todo mundo queria, e aqui voltamos, porque na mesa, em alguns lugares é assim, não vou citar, mas às vezes eu vou num lugar que é assim, senta-se o primeiro e depois para o grau de importância, até para se servir. E Jesus disse: seja modesto, não haja com soberba. Não é uma questão de etiqueta. Na verdade, Jesus não está ensinando etiqueta, Ele está ensinando a não termos uma imagem de nós mesmos maior do que somos, a soberba, de nos acharmos, de não acharmos que nós somos o centro, porque na verdade, Jesus está dizendo: se coloca no teu lugar, seja humilde, e a humildade aqui não é fingimento. Segundo ponto desse aspecto, interessante perceber que no Antigo Testamento nós ouvimos hoje, a primeira leitura, fala de um Deus que se preocupa com os pobres, não é essa a tônica? Um Deus, na primeira leitura, que se preocupa com os empobrecidos. Pratique a humildade e encontrarás a graça do Senhor. Muitos são altaneiros, altivos, nariz empinado, soberbos, ilustres, mas é os humildes que Ele, Deus, revela seus mistérios. É opção de Deus pelos humildes, é opção de Deus pelos empobrecidos. Se a igreja não fizesse opção preferencial pelos pobres, ela estaria contra a opção de Deus, porque Deus preferiu. Agora entenda como, e isso teria que estar claro para os judeus, porque o que eram os judeus? Nada vezes nada. Quem era Abraão? Quem era Moisés? Escravos. E Deus, no banquete da vida, escolheu um povo que não era nada, e fez deste povo uma grande herança. Então isso deveria estar na espiritualidade dos judeus. Eles não poderiam esquecer suas raízes. Nós fomos um povo que nos tornamos escravos, e Deus nos libertou. Deus fez opção por nós e nos libertou dos poderosos que eram os egípcios. Deus nos colocou numa terra sem merecermos, e quando nos tornamos escravos de novo de Nabucodonosor, e ficaram só o resto, Deus continuou nos ajudando. Jesus, quando fala essa parábola, faz com que todos os seus interlocutores lembrem um povo simples que foram, e que nunca poderão esquecer que Deus escolheu os humildes. Eles eram os humildes. O grande problema é que às vezes nós esquecemos nossas raízes. Às vezes nós esquecemos. Às vezes esquecemos a história da nossa família, a simplicidade, e ser simples é uma virtude. As coisas simples e essenciais que traziam e deveriam trazer a alegria de uma comida mais simples, saborosa e farta, em torno de uma família reunida,
de que às vezes hoje nós estamos cheios de oportunidades, vamos ser honestos, cheios de conforto, não estamos? Vamos pensar, gente, é máquina para tudo, para lavar louça, máquina para lavar a roupa, para secar, só para passar, tudo a gente tem. Cadê a felicidade? Cadê a humildade? Será que isso nos dispôs a estar mais próximo do outro? Não, isso nos faz não estar mais viciado. Portanto, aqui o questionamento para o povo e para nós é: será que somos pessoas humildes, não com fingimento? Outro ponto do Evangelho, Jesus, ele fala para quem o convidou. Então ele diz: você que me convidou, ele diz aqui, pode olhar no versículo, disse a quem o tinha convidado. Ele disse: você não foi muito feliz nas suas escolhas, viu, anfitrião? Você acabou escolhendo ricos, gente importante, e olha o que deu, estão aí brigando por lugares. Jesus está dizendo: será que às vezes nós não convidamos e derramamos a nossa vida, as coisas que temos, para servir pessoas que só vão agir no interesse? Será que os bens que temos, o tempo que temos, ou pérola preciosa, o tempo, a nossa vida, não deveria ser um convite a serviço dos mais pobres, a serviço dos coxos, dos aleijados, dos esquecidos? Por isso que a igreja, ela está dentro dela essa preocupação, e quando se esquece, benditos são os papas, benditos são os bispos, que nos lembram que não podemos esquecer de servir as mesas. Não é uma questão política, de ser da esquerda ou da direita, é uma questão do Evangelho. Esses dias eu escutei: a igreja é muito esquerdista, porque só fala da opção preferencial dos pobres. Meu Deus, me diga onde na Bíblia Deus não fez opção dos coxos, dos aleijados, dos paralíticos, dos sem voz, dos sem vez. É fidelidade a Deus. Por isso, meus irmãos, nesse contexto vem a Bíblia. E aqui eu gostaria de lembrar que o mês de setembro, a igreja do Brasil foi muito feliz, exatamente porque muitos cristãos católicos não tinham e não têm o hábito de ler a Bíblia, de enfatizar que cada um se debruce sobre a palavra, e no mês de setembro, que é o mês da Bíblia, mas também para nós, além da Bíblia, é o mês das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, cujo último domingo de setembro se celebra a festa das santas chagas. Eu só quero lembrar, esse ano vai ser diferente, pasmem, e estou lutando para isso e peço ajuda de todos. A festa das santas chagas é dia 28 e 29 de setembro, e na verdade, quem já participou da festa das santas chagas? E eu quero convidar a todos que se programem para estar presente. Porém, a festa das santas chagas começa uma semana antes. Nós vamos fazer a abertura na missa do dia 21, domingo à noite. Segunda-feira, nós vamos ter toda uma programação, uma semana. Eu quero botar quermesse na rua, eu quero botar missa todos os dias, botar atração musical, intercessores, padres vindo celebrar. Por quê? Porque é a festa do Senhor das santas chagas, de Jesus das santas chagas. Mas para culminar
na festa da Santa Chagas. Eu sou festeiro mesmo, pode dizer, gosto. Eu gosto de ver o povo unido, gosto de ver essas coisas. Mas veja, para que celebremos uma festa, nós precisamos nos configurar mais e mais na pessoa de Jesus Cristo. E como que a gente conhece o pensar de Jesus? Lendo os santos evangelhos. Como que a gente conhece quem é Jesus Cristo? Mais do que pregações, eu convido você a voltar a Jesus dos evangelhos. Por isso que eu estou há 15 anos no rádio, e você que sabe que o miolo do programa Experiência de Deus é leitura orante da Sagrada Escritura. Quem já fez uma leitura orante na Sagrada Escritura? Uma vez pelo menos, levante a mão. Pois é, e isso é para te dar gosto da palavra. Meus irmãos, nós temos que conhecer Jesus Cristo. São Jerônimo, que fez a tradução da língua grega para o latim, hebraico para o latim, ele dizia: desconhecer a Bíblia é desconhecer a pessoa de Jesus Cristo. Neste ano, em setembro, a proposta da igreja, e nós iremos fazer pelo rádio, é 1 João, que é para que nele nossos povos tenham vida. Mas veja que frase linda: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Portanto, descobrir esse amor de Deus. Muitas pessoas não conseguem ter uma intimidade com Jesus. E por exemplo, o evangelho de hoje é um evangelho que muda tudo. Muda as escolhas dos nossos convites, muda a nossa disposição na missão, o trabalho de evangelização. Claro que precisamos evangelizar os ricos também, mas os preferenciais são os pobres. Claro que precisamos levar a boa nova aos magistrados. Paulo fez essa opção, de dentro de Félix, de Festo, do rei Agripa e até o imperador, evangelizar, mas sempre voltado para os necessitados de Jerusalém. É isso que nós precisamos. Não é ou, no evangelho é juntos. Portanto, se vamos celebrar a festa das Santas Chagas, e o mês inteiro lembrando isso, de modo particular esse ano, inovando uma semana de festa das Santas Chagas, é para que nos configuremos mais ao Senhor Jesus. Então, faz um propósito de ler a Bíblia. Já foi um grande passo comprar, já foi um grande passo ter. Agora um passo maior é rezar a palavra de Deus. Amém. Amém.